Sabe aquelas decisões de tribunais superiores que parecem super técnicas, distantes do nosso dia a dia? Pois é, a verdade é que elas definem as regras do jogo para muita coisa. Para os negócios, para o nosso acesso à saúde e até para a ideia do que é justiça no Brasil. Hoje a gente vai decifrar os julgamentos mais importantes do informativo 876 do STJ e entender o impacto real que eles têm na vida de todo mundo. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso roteiro passa por 3 grandes áreas: negócios, saúde e direito criminal. E no final a gente amarra tudo para ver as grandes lições que ficam. Vamos começar pelo que movimenta a economia. Para começar, a gente mergulha em 3 decisões que mexem diretamente com contratos, com a proteção de invenções e com as relações de consumo aqui no Brasil. Pensa só, aqui no Brasil a regra é clara, né? Contratos têm que ser em reais. Mas e quando o dinheiro vem lá de fora? Será que dá para atrelar um contrato de financiamento ao dólar, por exemplo? A lei, em geral, diz que não. Só que o STJ achou uma exceção bem importante nesse caso. E a resposta do tribunal foi: sim, é válida. Mas calma, não é para qualquer contrato. A decisão deixa muito claro que isso vale para os contratos de repasse de recursos externos, ou seja, é aquele dinheiro que o BNDES captou lá fora, em moeda estrangeira, e está repassando aqui dentro. É justamente essa origem do dinheiro que justifica a exceção à regra. Tá, mas como o tribunal chegou a essa conclusão? De um lado, a gente tem a lei geral, que proíbe o reajuste pela variação do câmbio. Do outro, uma brecha. A própria lei diz que essa proibição não vale se existir uma outra autorização por lei federal. E foi aí que o STJ entendeu que as resoluções do Conselho Monetário Nacional sobre esses fundos estrangeiros funcionam como essa autorização. Parece um detalhe técnico, né? Mas é um detalhe que valida contratos de bilhões. Agora, mudando de assunto, vamos para a propriedade intelectual. Imagina que uma empresa cria uma invenção e pede a patente. Se o governo, lá no INPI, demora anos para analisar, o que acontece? Esse tempo de proteção da patente deveria ser estendido para compensar o atraso? A resposta do STJ foi um sonoro não. O tribunal disse, basicamente, que mesmo com a demora do INPI, não dá para o juiz sair decidindo caso a caso se uma patente deve durar mais tempo. A decisão é clara. Sem uma lei específica, com critérios objetivos, o judiciário simplesmente não pode criar essa solução do zero. O raciocínio do tribunal seguiu uma lógica bem direta. Olha só. Primeiro, o STF já tinha batido o martelo que a prorrogação automática era inconstitucional. Segundo, o STJ entendeu que para fazer uma análise individual, caso a caso, precisaria de uma lei nova criada pelo Congresso. E terceiro, como essa lei não existe, o judiciário não pode vestir o chapéu de legislador e inventar as regras. Simples assim. Para fechar essa parte de negócios, vamos falar de uma coisa que todo mundo já viu numa loja. O lojista pode colocar o mesmo preço num produto, não importa se o pagamento é à vista ou parcelado. É legal fazer isso? O STJ bateu um martelo. Sim, é legal. Os lojistas têm essa liberdade. O ponto central para a corte é a transparência. Se o preço é o mesmo para todo mundo e a informação é clara, a prática está valendo. Ninguém é obrigado a dar desconto para quem paga à vista. O que a gente vê aqui é um verdadeiro jogo de equilíbrio. De um lado da balança está a livre iniciativa, a liberdade do comerciante. Do outro, o direito do consumidor de ter informação clara. O STJ entendeu que desde que não tenha juros escondidos ali no meio e tudo seja transparente, a prática é válida. E argumentou que isso pode até facilitar o acesso ao consumo para mais gente. Bom, agora a gente sai um pouco da economia e entra num tema que toca a vida das pessoas de um jeito muito, muito direto: a saúde. Vamos olhar para um caso só, mas que tem um impacto social e médico gigantesco. E essa pergunta, olha, não é nada teórica, é a realidade de milhares de famílias que veem no canabidiol uma esperança de tratamento para condições de saúde bem complicadas. A grande questão que chegou ao STJ foi essa: o plano de saúde tem que bancar esse tratamento? A decisão do STJ foi um não, bem direto. Mas o porquê disso não é tão simples assim? A resposta está nos detalhes, numa combinação de fatores que foram analisados. A análise do STJ funcionou como um checklist. Primeiro ponto, o uso é domiciliar, ou seja, em casa, e não no hospital. Check. Segundo ponto, o medicamento não tem registro na Anvisa, tem só uma autorização de importação, que é diferente. Check. E terceiro, ele não se encaixa em nenhuma das exceções que a lei prevê, como remédios para câncer ou tratamento em home care. Com esses 3 pontos marcados, a conclusão foi de que o plano não é obrigado a cobrir. Agora a gente entra no terreno do direito penal, que é sempre complexo, sempre delicado. O tribunal trouxe 3 decisões muito importantes nessa área. O primeiro caso criminal é bem pesado. Num julgamento sobre produção de pornografia infanto-juvenil,
O tribunal decidiu que o contexto importa, e muito. A conclusão foi que produzir esse tipo de material dentro de casa, um lugar que deveria ser de máxima segurança e confiança, é tão grave que justifica uma pena mais dura. Isso leva a gente para um conceito fundamental: a culpabilidade acentuada. Pensa assim, a lei descreve um crime, mas o jeito como ele foi cometido pode torná-lo pior. O juiz olha para as circunstâncias do caso concreto e, se ele entender que a conduta foi muito mais grave que o normal para aquele crime, ele pode aumentar a pena. O próximo caso é sobre as regras do jogo, o processo em si. Quando uma investigação criminal é muito urgente, será que o Ministério Público pode pegar um atalho para contestar uma decisão judicial? E a resposta foi que sim, mas só em situações super excepcionais. O tribunal permitiu o uso de um recurso mais rápido chamado correição parcial. A ideia é que, em algumas investigações, esperar o caminho normal de um recurso poderia botar tudo a perder, levar à perda de provas. É uma ferramenta para evitar que a burocracia atrapalhe a busca pela verdade. E, para fechar, chegamos ao caso criminal mais complexo e, sem dúvida, o mais controverso de todos. Uma acusação de estupro de vulnerável em que, anos depois, o casal formou uma família e teve um filho. Pois é, essa decisão é daquelas que geram muito debate. O tribunal olhou para a realidade daquela situação, um casal, um filho, uma família estabelecida, e entendeu que, apesar do ato original se encaixar na descrição do crime, punir o réu agora causaria um dano desproporcional. A lógica foi que a atuação punitiva do Estado, nesse caso específico, destruiria aquela família, o que seria um mal maior. Para entender isso, a gente precisa falar de uma teoria jurídica bem profunda, a derrotabilidade da norma. Imagina a lei como uma regra super rígida que funciona para 99,9% dos casos. Essa teoria diz que pode haver uma situação tão, mas tão excepcional, que aplicar a regra ao pé da letra criaria uma injustiça. Nesse caso, o tribunal entendeu que a realidade daquela família derrotou a regra penal. Ufa! Depois de passar por todos esses casos, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? O que essas decisões mostram sobre o nosso direito hoje? Resumindo a ópera, nos negócios, o que a gente vê é um STJ que preza pela liberdade econômica, mas sempre de olho nos limites da lei e nos direitos do consumidor. Na saúde, a postura é bem mais rígida, mais apegada às regras formais. Já no direito criminal, surge uma tendência muito interessante. Um tribunal cada vez mais disposto a olhar para o contexto, para as circunstâncias humanas de cada caso, antes de aplicar a lei de forma automática. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. De todas essas decisões, dos contratos em dólar até a redefinição de uma família, qual delas vai ecoar mais forte no futuro do Brasil?